Se. O que é se? Se o quê? Ah, se eu fosse. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse feito. Se. Uma palavra pequena, mas muito importante na nossa vida, no nosso caminhar, naquilo que traçamos para nós, na nossa meta, no nosso objetivo. Porque se eu caminhar por essa estrada tortuosa, eu vou encontrar muitos percalços no meu caminho e às vezes posso não dar conta de transpassá-los. Se eu for pela linha reta, eu nada terei que me atrapalhe, mas posso ficar entediada por não ter o que fazer. O se, no nosso caso, é o meio termo? Não. O se é a nossa decisão de seguir ou recuar. Então, de repente, a gente, numa discussão, fica um pouco mais acalorada, aí perdemos um pouco do nosso equilíbrio e cometemos ou falamos algumas coisas que não deveríamos. Quando nós estivermos mais serenos, nós poderemos dizer assim: ah, se eu não tivesse feito isso ou dito aquilo. E aí nós temos um longo caminho a percorrer, que é o caminho de entender-se dentro deste contexto de uma discussão, de entender-se na sua verdade, porque cada um tem a sua, e de ver se vale a pena baixar a guarda, pedir desculpas, recomeçar. Ah, mas não depende apenas de mim. Tudo bem, depende do outro também, mas faça você a sua parte. Para não dizer lá na frente de novo: ah, se eu tivesse ido atrás da pessoa para me explicar. Não é assim? Ah, se eu tivesse escolhido outro curso a fazer que não esse que eu faço. Ah, se eu tivesse escolhido uma outra profissão. O ser existe na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma maneira muito mais presente do que nós imaginamos, porque se nós não verbalizamos, nós pensamos. A partir do momento em que começamos o nosso dia, nós começamos um dia de oportunidades, de desafios, de conclusões, de resoluções, não? Então, nós vamos ter sempre dois caminhos. Dois caminhos a seguir, duas escolhas. Qual escolha, qual caminho, qual atitude, qual pensamento do dia vai me valer hoje? Como será que eu estou hoje? Hoje eu estou mais ensimesmada, quero ficar mais quietinha, quero me analisar. Ai não, hoje eu vou sair para a vida e falar aquilo que eu bem quiser. E se eu ferir ou magoar alguém, paciência, às vezes eu sou tão magoado, tão ofendido. Não tem dias em que nós temos este desejo? E se nós fizermos isso, como será que vamos terminar o dia? Com a consciência tranquila de quem deu o melhor de si, de quem buscou a sua reforma, de quem tentou segurar a sua tendência, ou daquele ser que se deixa levar e depois às vezes não quer nem entender as consequências do seu ato. Porque é o nosso direito de escolha. O se eu fizer ou se eu quiser é o nosso direito de escolha. Se eu resolver ser ponderada, equilibrada, entender, justificar, se eu quiser criar um ambiente mais favorável, se eu quiser trazer uma energia melhor para perto de mim, como que eu vou ter que me comportar? Mas aí vamos lembrar que o nosso comportamento tem que ser verdadeiro. Não é aquela coisa do hoje eu vou ouvir todo mundo, mas não estou nem ouvindo. Hoje eu vou
ignorar as alfinetadas, mas no fundo elas estão me incomodando, porque aí eu fico pensando, a hora que eu tiver a oportunidade eu falo, eu faço, quando eu estiver mais tranquilo eu vou cobrar. Se nós resolvêssemos cuidar das nossas vidas, analisar as nossas atitudes, percebermos as nossas qualidades e os nossos defeitos, se nós resolvêssemos trabalhar o nosso trabalho, cuidar daqueles que caminham conosco com amor e respeito e fraternidade, se nós resolvêssemos que seríamos seres melhores do que já somos e puséssemos em prática aquilo que já aprendemos e aquilo que já almejamos, com certeza nós seríamos seres melhores. Mas dentro disso tudo existe a nossa tendência. Na nossa essência existe o que é bom e o que é ruim. E às vezes, por uma invigilância nossa, por uma má vontade nossa, nós deixamos crescer a nossa parte que não é boa. Então aí nós não vamos cuidar nem de nós, nem daqueles que caminham conosco. Nós vamos começar a julgar e a cobrar aos outros. E a nossa atitude não deveria ser essa. Mas quando nós estamos nesta faixa vibratória, o que nós trazemos é uma energia mais pesada, mais negativa, é um dia que se arrasta, é uma situação que não se resolve, é uma irritabilidade crescente que não vale a pena. Então, se nesses momentos pararmos, respirarmos, tentarmos nos envolver com algo de bom, com algo de belo, e se achar que nada existe de belo na vida, olha a natureza, olha uma criança, contemple e sinta o amor de Deus, a sua benevolência, a sua justiça. Receba Deus em si para mudar a sua faixa vibratória. E se continuar sendo difícil, peça ajuda. Tenha a humildade de buscar ajuda, buscar alguém que te ouça, buscar alguém que te diga, não, calma, respire e recomece. A nossa vida é eterna e recomeçar também é. Então vamos recomeçar sempre, mas vamos recomeçar de uma maneira que vale a pena. Não vamos estragar o que já foi feito. Muito pelo contrário. Vamos cuidar do que está feito e vamos fazer mais. Vamos começar a nossa mudança, o nosso crescimento a partir deste momento de entender que muita coisa boa já existe e que podemos fazer melhor, e que podemos fazer mais. Então, o ser vai passar a existir na nossa vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós vamos dizer assim, que bom que hoje estou aqui. Porque se tivesse tomado outra atitude, talvez estaria muito arrependido. Talvez não. Com certeza. Porque quando temos a consciência da atitude que tomamos para melhor, do crescimento que buscamos para a nossa pessoa e para todos aqueles que caminham conosco, com certeza estamos no caminho certo. E aí nós não vamos nem precisar dizer, se Deus tivesse me ouvido, porque Ele está na nossa vida, nos ouve, nos ampara, nos intui, nos abençoa, nos fortalece. Nós muitas vezes, na nossa pequenez, nos distanciamos de tudo isso. E aí o ser passa a ter um peso um pouco mais forte, passa a ter uma responsabilidade maior na nossa vida.
Então vamos pensar muito cada vez que tivermos que tomar uma atitude, mesmo que esta atitude seja começar ou encerrar uma discussão. Tem que valer a pena, tem que ser bem pensado, tem que ser no equilíbrio, tem que ser na união, tem que ser no bem comum. Muitas vezes nós temos que deixar de falar para que o bem comum sobressaia. Então, não sejamos nós egoístas e usarmos o ser para ferir, magoar, ofender e depois lá na frente falar: ai, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, se eu tivesse tido a humildade, se eu tivesse dobrado o meu orgulho. Não. Quando chegarmos ao final do nosso dia, vamos analisá-lo e vamos ver tudo aquilo que valeu a pena, para que isto seja muito cuidado, e o que não valeu a pena precisa ser mudado. Sem o ser, apenas ser. Deus abençoe.